Estão aqui do meu lado Geovan e Mauricé, pais de Tahá. Bem-vindo ao meu canal, me chamo Tahá e hoje vocês vão saber um pouco mais sobre mim através de meus pais. Eles vão falar um pouco da minha infância e da minha adolescência sobre o TDAH. Então, eles já eram para estar aqui e até agora nada. Enfim, vamos começando e daqui a pouco eles chegam aqui. Então, antes de começarmos, por favor, curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever para receber toda sexta-feira atualização de vídeo meu no canal. Então, roda a vinheta. Ai, que ótimo essa cadeira aqui, ó. Preciso trocar urgentemente. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, por que desse nome? Qual a origem? Quem deu? Bom, Tahá foi dado em homenagem a um amigo que nos conhecemos em 1972 em Aracaju. O nome dele é Tahá Ben Ferrat. Então, em homenagem a este amigo, foi que nós colocamos o nome de Tahá. Muito bem, interessante. Bom, como ele percebeu que ele tinha TDAH? Bom, nós não percebemos. Ele foi quem descobriu por si mesmo. Nós pensávamos que era porque ele não gostasse de estudar, tivesse dificuldade na escola, porque nós trocamos várias vezes de escola, porque não entendíamos o porquê de ele não entender as coisas. Os professores explicavam e ele ficava sem entender. Em casa, ajudando nas tarefas escolares, acabávamos de explicar alguma coisa e depois, logo mais, ele já não lembrava mais de que era que tínhamos explicado para ele. A mãe pode, inclusive, dizer algo mais sobre isso. Como era o comportamento dele? Bem, Tahá era uma criança muito extrovertida. Ele gostava... Não, que ele não morreu. Criança, porque eu estou falando da criança, então ele agora já é adulto. Quando ele era criança era muito extrovertido e continua assim, mas ele tinha dificuldades, algumas dificuldades, ele esquecia muito, qualquer brinquedo, qualquer coisa, ele às vezes não sabia onde colocar. Uma vez ele colocou uma chave dentro do sapato do tio e quando o tio quis sair de casa não encontrou como abrir a porta, não sabia como abrir e ele não lembrava de jeito nenhum. Quando o tio foi colocar o pé no sapato, aí a chave estava lá dentro do sapato. Então, desde criança que ele é assim e continua, mas acelerou mais um pouco depois que ele foi crescendo, foi aumentando essa dificuldade. Ele sempre era hiperativo. Sempre foi hiperativo, principalmente em casa. Na escola ele era mais calmo, ele gostava de ajudar os amigos, as amiguinhas, mas em casa ele subia nas paredes, ficava de cabeça para baixo e a gente tocava fogo nas coisas assim para ver, para testar se dava certo ou não. E aí a gente mais não entendia o porquê que ele era assim, porque nós não conhecíamos esse distúrbio. Hoje em dia em casa, ele bota o celular no canto, depois fica perguntando, a gente acabou de botar o celular e fica perguntando onde está o celular. Não lembra mais onde colocou. Isso recorrente. Isso sim. Recorrente. Celular, chave. Ele deixa a chave, ele vai sair de carro e deixa a chave aqui em casa. E volta, que está próximo já a carteira dele do documento. Ou ele deixa a carteira ou deixa a chave. Aí volta para pegar. É complicado. Muito. Então, além disso, ele era muito desatento. Além de esquecido, ele era desatento. Justamente, o desatento é que faz com que eu acredite que ele esqueça as coisas. Tanto a parte de lições, como a parte de deixar qualquer coisa fora do lugar. Qualquer coisa. Ele tira e ele não sabe mais onde estava.
Qualquer coisa, se passar uma Qualquer coisa, borboletinha, uma ele... borboleta na geladeira, ele vai tirar uma coisa, não sabe mais onde botou, não tirou, chega na geladeira, fica em pé na porta, olhando para dentro da geladeira sem saber o que vai fazer. Como eram as notas dele na escola? Os boletim escolar. Ruins. E a gente não entendia o porquê. Principalmente em matéria decorativa. História, Todas. geografia. Entendeu? Essas matérias então eram piores para ele. Arte era melhor. A arte dele sempre foi bom. Ele pegava os brinquedos dele, ele já criava historinha desde criança, desde 3, 4 anos que ele já criava bastante historinhas com os animaizinhos que ele tinha dos brinquedos, dos bonequinhos. Ele ficava sozinho lá no quarto brincando e fazendo as histórias dele. Eu me lembro daquela coleção dos dinossauros, né? Isso. Ele gostava de brincar muito e inventando histórias. Caracterizando os animais também, botava, sempre pintava dinossauro para fazer, era criativo. Sempre Aí, foi. inclusive, ele fazia aqueles, como que fosse um cartoon. Ele fazia os desenhos alterando as posições, a proporção que ele pegava assim e corria o dedo. Aí a pessoa via as imagens se movimentando. Ele fazia uma imagem em uma página, a outra imagem já movimentada um pouco, em uma terceira mais ainda, e quando ele corria assim a mão, era como quem tivesse uma sequência, né? Isso aí a gente notava que ele sabia fazer esse negócio. Qual era a maior dificuldade nele? Eram tantas, para dizer assim, a maior mesmo, é um pouquinho difícil, porque quando ele pequenininho, ele teve muita dificuldade em aprender a ler. Inclusive eu coloquei ele numa professora para particular e não sei o que ela fez, acho que ela fez mais a visualização e ele já chegou em casa lendo. Quer dizer que ele é inteligente, mas tem esse problema que aí Dificultava. dificulta ele. Ele tinha acompanhamento médico. Olha, ele tinha acompanhamento médico, nós colocamos ele psicólogo, tudo, mas não, assim, a gente não via resolver muita coisa, adiantar muita coisa. Até porque naquela época não se tinha muito conhecimento sobre o TDAH. Então, inclusive, eu creio que o próprio psicólogo teve dificuldade de trabalhar com ele, porque ficava sempre a mesma coisa e não tinha muito assim... Progresso. Muito progresso. Não progredia. Achavam que ele tinha dislexia. Nem isso a gente não sabia, porque eu, apesar de ter um conhecimento assim, não sou inculta, mas nós não conseguimos, tanto eu como o pai, mas ele não conseguia ver esse lado. Você na área pedagógica, né? Que você é formado em pedagogia, mas não conseguia descobrir isso. Nós não sabíamos o que era que ele tinha. descobrir porque eu não sabia, não tinha ideia. O interessante é que ele mesmo foi quem descobriu. Depois de adulto, fazendo pesquisas, foi que um dia chegou para a gente e disse: olha pai, mãe, eu acho que eu tenho TDAH. Aí nós perguntamos, o que é isso? A gente não sabia o que era. E aí nós procuramos um neurologista, que ele pediu, porque ele tinha descoberto que através do neurologista, aí fez uns testes e o neurologista disse que ele tinha um déficit muito alto. E encaminhou para um psiquiatra, o qual nós não levamos logo, de imediato. Só depois de dele pedir muito, de protelar, e ele pedir, aí eu achei, quando eu vi que como ele estivesse entrando em depressão, aí nós autorizamos ele ir ao psiquiatra. E aí foi descoberto que ele tinha e ele passou a se tratar com medicação. Por isso que é interessante que os pais percebam esses sintomas e leve para um psicólogo, um psiquiatra, né, para tratar desde criança, porque na fase adulto tem as rotinas de adulto que o qual piora tudo, né? O negócio é que nós não sabíamos nem da existência dessa síndrome, né? Hoje já se fala mais, um pouco. Mesmo assim, os pais às vezes dizem leve no médico e tal. Não, mas ele não tem nada porque é pequenininho ainda.
E aí dificulta, porque a mídia não trata muito desse assunto ainda. Eu acredito que vamos chegar lá. Aqui termina o primeiro bloco e daqui a pouco nós vamos conversar no segundo bloco sobre o TDAH na fase adulto de Taha. Os pais deles estão aqui e vão contar pra gente. Então fique ligado aí. Conheça também meus outros vídeos. E olha, não se esqueça de se inscrever, hein?